10 anos de luta. Patrão descobre faxineira amamentando e tomando ação incrível e tocante. A cidade ainda dormia quando Lúcia saiu de casa. O céu pintado de um azul profundo anunciava mais um dia de correria. Aos 30 anos, mãe de 2 pequenos, ela sabia que cada minuto contava. Pegou a mochila nas costas, trocou o olhar carinhoso com seu filho mais velho, que ainda sonhava. O bebê, no colo, sentiu o cheiro marcante do café que fazia parte da rotina matinal. A luta pela sobrevivência era constante, assim como o amor que pulsava em seu peito. Na empresa onde trabalhava, Lúcia se movia entre copos, papéis e vassouras, fazendo o melhor que podia. Mas havia algo que a motivava mais que qualquer salário: os sorrisos de seus filhos ao voltar para casa, sonhos que tentava realizar. Em um dia comum, enquanto limpava os escritórios, as cólicas do bebê a pressionavam a encontrar um momento para amamentar. Foi então que, com o coração agitado, ela se acomodou em um canto discreto. Os sons da empresa se misturavam com um choro suave do bebê, que se aquietou ao sentir o aconchego. Lúcia fechou os olhos, sentindo a conexão ímpar que só uma mãe pode conhecer. No entanto, aquele espaço que deveria ser de paz se transformou em um campo de batalha assim que o patrão apareceu, ocupado com seus negócios. Ao ver a cena, seus olhos se arregalaram. A expressão estava carregada de reprovação. "Isso não é um lugar para isso", disse ele, como se Lúcia fosse uma intrusa em sua ordem inflexível. A tensão cresceu. Colaboradores, ao ouvirem a discussão, começaram a se unir. Vozes antes caladas agora se levantavam em defesa de Lúcia. "Ela está apenas cuidando de seu filho", gritou uma colega. A sala, até então silenciosa, pulsava com indignação e compaixão. Lúcia se sentiu cercada. Era um momento frágil, mas ao mesmo tempo um marco poderoso. As memórias de sua mãe, que também lutou contra o preconceito e a desigualdade, voltaram à mente. Aquela cena lhe deu coragem. O que viria a seguir seria decisivo. Estaria ela prestes a perder tudo? Enquanto a discussão se intensificava, o patrão ouvia cada palavra como se fossem gritos de alerta. Ele percebeu que o que estava em jogo era mais do que uma simples questão de ética no trabalho, era sobre dignidade e respeito. As conversas ao redor começaram a abordar a desigualdade que existia ali, revelando verdades que ele havia ignorado por muito tempo. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." O ambiente na sala estava carregado de emoção. Lúcia, sustentada por seus colegas, sentiu que a luta estava apenas começando. O patrão, antes tão distante e indiferente, agora parecia enfrentar os fantasmas de suas próprias crenças. A mecha da mudança havia sido acesa. Ele se viu no centro de um questionamento profundo sobre sua posição e o impacto que tinha na vida de pessoas como Lúcia. Como poderia escolher entre manter o status quo ou dar voz a quem sempre havia sido silenciada? Assim, as questões que borbulhavam no ar deixavam um único ponto em aberto: até onde o patrão iria para transformar não apenas suas convicções, mas a cultura que cercava a empresa? O que estava por vir, naquela sala repleta de vozes unidas, poderia mudar seu mundo e o de Lúcia para sempre. O clima na sala era uma mistura de nervosismo e esperança. Lúcia sentia seu coração disparar, como um tambor batendo forte em meio ao silêncio tenso. As vozes dos colegas ecoavam, mas ela estava em um estado quase etéreo, absorvendo cada palavra, cada apoio. Sua luta não era apenas pessoal, agora, havia se tornado uma batalha coletiva. "Olha, eu entendo que cada um tem um papel a desempenhar aqui", começou o patrão, sua voz hesitante. "Mas o que eu acabei de ver não é algo que eu possa aceitar." Afirmar isso era um sinal de impotência, e ele sabia. Ele olhou para Lúcia, e naquele instante, ele viu mais do que uma faxineira. Viu uma mãe, uma guerreira.
A pressão social fora intensa, os murmúrios no fundo da sala tornaram-se um coro de protesto. As pessoas que antes se sentiam invisíveis agora tomavam forma, elevando suas vozes em uníssono. Precisamos discutir isso, disse uma colega, com determinação. O que a Lúcia fez não é apenas certo, é uma necessidade. Temos que mudar isso aqui. Precisamos de um ambiente que atenda a todos, não apenas alguns. O patrão estava cercado, e a ideia de manter suas tradições ou ceder a uma nova era parecia cada vez mais distante. Ele respirou fundo, seu olhar oscilando entre a mesa cheia de papéis e a expressão valente de Lúcia. Poderíamos começar a olhar para esse espaço de uma maneira diferente? O peso da questão pesava em seus ombros, e a sala, antes cheia de incertezas, pulsava com a energia de uma revolução silenciosa. Lúcia olhou para o bebê que dormia tranquilo em seus braços. O gesto que tinha feito, de amamentar em um lugar considerado inadequado, parecia agora uma metáfora para tudo o que ela e suas colegas representavam, a força encontrada nas fraquezas, o amor em meio ao caos. Enquanto seus olhos se conectavam por um breve instante com o patrão, percebeu que por trás daquele homem rígido existiam dúvidas e medo. Medo de mudar. A sala estava em um verdadeiro frenesi. Um pequeno grupo começou a debater possíveis mudanças. E se tivéssemos uma sala para mães, sugeriu um jovem estagiário, sem medo de se expor. E se parássemos de evitar discutir questões de gênero aqui dentro? Gritos de apoio ecoaram, e as conversas começaram a fluir. Mas a indagação que pairava no ar ainda restava: será que o patrão teria coragem de abraçar a mudança que aquele momento exigia? O clima se tornava cada vez mais denso, e o patrão, cada vez mais apreensivo. Afinal, a resistência ao novo poderia significar mais do que a perda de um controle que até então parecia seguro. Seria necessário desconstruir pensamentos enraizados e dar espaço ao diálogo, em vez de manter uma hierarquia que só perpetuava a opressão? Precisamos de uma voz que represente todos nós, declarou Lúcia, interrompendo o fluxo acelerado das ideias. O que ela disse não era apenas uma frase solta, era um chamado por ação, uma invocação por um novo caminho. O patrão a encarava, com os olhos arregalados pela surpresa e compreensão. Então, a pergunta inquietante pairou no ar: se ele decidisse apoiar Lúcia e sua causa, como isso mudaria não só a própria empresa, mas as vidas de milhões de mulheres que, como ela, lutavam todos os dias? Já não se tratava apenas de um incidente esporádico, era uma questão de empoderamento e transformação. E assim, o destino estava prestes a ser reescrito. O que estaria ele disposto a fazer em nome do respeito e da transformação? O número de vozes crescendo na sala começava a ecoar como um mantra. Cada palavra dava vida a uma esperança adormecida. Lúcia sentia como se a sala estivesse a um passo de uma virada. A tensão entre o patrão e os seus funcionários se tornava palpável, como um fio prestes a se romper. Olha, todo mundo tem suas responsabilidades, mas está na hora de repensar o que isso significa, disse outro colega, um homem de expressão firme. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua voz era sólida. Nós estamos aqui todos os dias, lutando por nossos direitos. Se não tivermos um espaço seguro para trabalhar e viver nossas vidas, então o que estamos fazendo aqui? Lúcia sentiu um calor invadir seu peito. A sala estava pulsando com um espírito coletivo. Era um aglomerado de histórias, de experiências, de lutas que nunca tinham sido contadas. O patrão passava de uma expressão vazia à confusão, em seguida ao reconhecimento. Era hora de agir. Mas ainda havia resistência em seu olhar. É complicado, mudar nunca é fácil, murmurou, quase para si mesmo. Lúcia não podia deixar passar a chance. Complicado é viver sem dignidade. Complicado é ter que escolher entre trabalhar e amamentar. Queremos um lugar onde podamos ser respeitados. Sua voz ressoou forte e ousada. O bebê adormecido em seus braços parecia compreender a magnitude da batalha, como se sentisse cada nota de revolução. Murmúrios ecoaram na sala. Algo estava mudando. As pessoas começaram a se erguer de seus assentos, algumas aplaudindo, outras trocando olhares cúmplices. Era como se uma corrente de energia positiva tivesse tomado conta do ambiente. Em um instante, a sala estava mais viva do que nunca.
Eu apoio as ideias que estão sendo colocadas aqui. Precisamos de um espaço que atenda a todo mundo, e não apenas a alguns poucos privilegiados. Uma mulher, que até então não havia falado, se levantou, a voz trêmula de emoção, mas firme. Suas palavras seguraram as almas de todos como se fossem uma única entidade. O patrão bocejou, visivelmente sufocando a pressão nas costas. O peso de uma década de práticas antiquadas estava deslizando de seus ombros. Ele sabia que a luta por um dia poderia se tornar o catalisador de uma revolução muito maior, mas a dúvida continuava. Vocês não têm ideia do que estão pedindo, pode ser complicado e trazer consequências, ele respondeu, esboçando um sorriso amargo. Lúcia, agora mais determinada do que nunca, avançou um passo em sua direção. Complicado é não ter um lugar que respeite nossas necessidades e nossos direitos. Consequências? Elas já estão aqui. Mas se abrirmos as portas para a mudança, as consequências podem ser de crescimento e união. Enquanto suas palavras se dissipavam no ar, o patrão fechou os olhos por um breve momento. A sala estava silenciosa, esperando sua decisão. O vazio preenchido apenas pela expectativa. Eu estou disposto a ouvir mais sobre essa mudança, disse ele, hesitante. Mais uma vez, na sala, a onda de murmúrios e suspiros tomou conta. A possibilidade de uma transformação começava a fluir como um rio, cercada pelas margens do que todos almejavam. Mas Lúcia sabia que a luta estava longe de chegar à conclusão. Qual seria o próximo passo? Como garantir que essa mudança estivesse enraizada, não apenas em promessas vazias? Enquanto ela olhava para o patrão, imaginando os desafios que viriam pela frente, uma nova inquietação pulsava na sua mente. Será que as pessoas ao seu redor estavam realmente prontas para lutar junto a ela? O ambiente estava eletrificado. A sala, antes pesada e carregada de ansiedade, agora pulsava de expectativa e adrenalina. Lúcia podia sentir essa nova energia vibrando em cada canto, como se a atmosfera estivesse prestes a se romper. As cabeças se viravam, os olhares se cruzavam, os corações batiam em uníssono. Precisamos de um plano, exclamou um jovem, seu rosto revelando a inexperiência, mas sua determinação vibrava. Como fazemos ele ouvir nossa voz sem medo? Como garantimos que essas ideias não desapareçam com o dia? A pergunta pairava no ar, ecoando como um chamado. Lúcia respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a força daquela coletividade. Não eram apenas palavras vazias, era a oportunidade de construir algo novo, de resgatar a dignidade de cada um deles. Vamos reunir nossas necessidades, nossas demandas. Precisamos mostrar a ele que não estamos aqui só para fazer número, mas para exigir respeito, disse ela, tomando coragem. As vozes começaram a se sobrepor, uma conversa fervilhante começou a ganhar forma. Era um movimento que não poderia mais ser contido. O patrão, agora mais presente que antes, observava a mudança dele mesmo. Assim como eles estavam mudando, ele também se via em transformação. Lúcia notou o brilho em seus olhos, talvez reconhecendo a humanidade que lhe era desconhecida até aquele momento. Ele começou, hesitante, eu nunca pensei que isso fosse um grande problema para vocês. Posso ser sincero? Eu não sabia que estava sendo tão desprezível. As pessoas na sala ficaram em silêncio, os olhares fixos no homem que governou suas vidas por tanto tempo. A confissão dele era uma surpresa, mas também um sinal de que algo estava mudando. Raramente os patrões admitiam erros. Mas a verdade estava ali, quebrou a barreira do antagonismo. Isso é um começo, sorriu Lúcia, deixando de lado as queixas. Mas, agora, precisamos ser claros sobre o que queremos. E sozinha, carregando seu bebê nos braços, ela deu um passo à frente, como se simbolizasse a força de cada mulher naquele espaço. Queremos horários de trabalho que nos permitam cuidar de nossas famílias. Queremos condições que garantam nosso bem-estar. Sua voz era firme. Enquanto falava, sentia seus colegas se alinhando ao lado dela, suas presenças reforçando cada palavra. Queremos um lugar onde possamos trazer nossos filhos. Não pedimos mais do que um espaço seguro e acolhedor. A sala estava agora repleta de pequenas vozes se unindo em um clamor coletivo.
O patrão ouviu aquelas verdades gritadas com um fervor que ressoava em seu coração. Mas a história ainda não estava completa. Um silêncio nervoso caiu novamente quando alguém sussurrou: "E se ele não agir? E se essas palavras não forem suficiente?" Ali, no mesmo instante, Lúcia percebeu que a luta não seria apenas contra uma figura de autoridade, mas contra um sistema que perpetuava a desigualdade. E mais desafiador ainda, o receio do fracasso começou a assolar seu peito. As expectativas agora não eram apenas suas, mas de todos ao seu redor. Ela olhou ao redor e viu rostos ansiosos. "Estamos juntos, não estamos?" perguntou ela, a emoção quase transbordando. A aceitação foi clara, um murmurinho de concordância ecoou pela sala. Mas, à medida que a conversa fervia, outra pergunta inquietante surgia em sua mente. E se lascas de resistência ainda estivessem escondidas, prontas para atacar a nova esperança que começava a brotar? Lúcia não sabia, mas a próxima etapa dessa batalha a desafiaria a lutar não só por si mesma, mas por todos. Afinal, a mudança nunca era simples. Ela olhou mais uma vez para o patrão, e em seu olhar havia um novo desafio, até onde ele estava disposto a ir por aquela transformação. A sala se encheu de perguntas, e o que estava prestes a acontecer poderia determinar o futuro de todos. O clamor por justiça se tornava mais real a cada segundo. Porém, com cada nova demanda, eles precisavam se preparar para a resposta mais difícil de todas, a própria luta interior. Oh! Que realmente estavam dispostos a sacrificar por essa mudança? A tensão na sala só aumentava. O patrão, agora mais vulnerável, parecia meditar sobre aquelas palavras. Lúcia podia sentir seu coração disparar, misturando esperança e medo. O que acontecerá a seguir? Ela prendeu a respiração, observando os rostos ao seu redor se contorcerem na ansiedade compartilhada. Eu vejo que vocês têm razões de sobra, ele disse, mas a firmeza de sua voz carecia de convicção. As murmurações tomaram conta do ambiente, cada um absorvendo aquela declaração como se fosse uma bomba prestes a explodir. Lúcia se sentiu descortinando um momento crucial para a mudança, mas a dúvida fazia seu peito arder. Palavras são uma coisa, e ações são outra, alguém soltou, quebrando o silêncio frágil. Essa frase parecia ressoar como um eco, e Lúcia não pode deixar de se sentir tocada. Ela sentia a resistência crescer no fundo de seu ser. A luta não era apenas por melhorias, mas pela credibilidade que tanto desejavam. "Como vamos fazer isso acontecer?" perguntou um dos colegas, com o olhar cravado no patrão. A expectativa pairava sobre todos, um peso que parecia elástico, prestes a estourar. Era claro que a batalha não era apenas entre os trabalhadores e uma figura de autoridade, mas sim com um sistema que permitia que injustiças florassem como ervas daninhas. O patrão olhou para todos, e naquela fração de segundo, Lúcia ouviu hesitar. Seu olhar era como um espelho refletindo a culpa e o desconforto. E se, por trás de sua fachada rígida, ele também carregasse o peso de suas decisões? Aquela ideia começou a germinar na cabeça de Lúcia, uma nova possibilidade de entendimento. Ele é um ser humano, assim como nós, pensou. Precisamos mais do que palavras, continuou Lúcia, decidida. Vamos apresentar nossas ideias, criar um espaço seguro e apresentar nossas necessidades. Mas, antes de tudo, precisamos saber se você está disposto a nos ouvir de verdade. O ambiente quase eletrificou novamente. Os rostos se iluminaram com essa centelha de coragem, parecia que todos estavam prontos para dar aquele passo audacioso. O patrão foi pego de surpresa. Está certo. Vamos sentar e discutir. Quero saber o que pensam e como posso ajudar. Sua fala parecia sincera, mas a desconfiança ainda pairava. Lúcia sabia que as promessas eram uma coisa, mas a ação concreta poderia ser outra. Ela se adiantou. Se você quer nos ouvir, precisamos de um encontro. Um lugar onde possamos nos sentar e falar abertamente. Daniel, sua presença sempre foi uma barreira, e nós precisamos de um espaço onde nossas vozes sejam realmente ouvidas, sem medo. Um absurdo silêncio se instalou, e o patrão assentiu. Vamos fazer isso. Marcaremos um encontro, e nessa reunião oficial, todos terão a chance de expor as suas ideias.
Espero que se preparem, porque devemos debater a fundo todas as questões. As palavras dele eram um fio de esperança, mas Lúcia não podia deixar de sentir que aquela batalha estava longe de ser vencida. O grupo começou a se dispersar, mas Lúcia ficou para trás, observando o rosto do patrão. A mudança não vai ser fácil, mas temos que ter coragem, pensou. E, à medida que o patrão saía, ela percebeu uma sombra de incerteza em sua expressão. Como seria a próxima reunião? Ele teria o suficiente de coragem para agir em prol da mudança real? E se ele não levar a sério? E se não tivermos o que precisamos? Aquelas perguntas começaram a invadir a mente de Lúcia, como ondas que se quebravam nas rochas da insegurança. Ela olhou para seu bebê, que nesta luta simbolizava a esperança de um futuro melhor. Era por ele, e por todos ali, que sua força precisava ser inabalável. Enquanto se preparava para as próximas etapas, um fio de determinação se levantou dentro dela. Chegaria o dia em que a verdadeira transformação chegaria, mas o que ela não sabia era se o patrão seria um aliado ou um adversário. O futuro estava em aberto, e a próxima reunião prometia ser um divisor de águas. Estamos prontos para essa batalha? Lúcia sussurrou para si mesma. Sabendo que, seja qual fosse a resposta, o impacto seria profundo. E ali, no fundo da sala, uma nova determinação se acendeu. No dia marcado para a reunião, o clima dentro da empresa estava tenso, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Lúcia chegou cedo, com o coração inquieto, revivendo cada passo que a trouxe até ali. Vários colegas se cumprimentaram com olhares de encorajamento, mas havia uma sombra de dúvida em cada um deles, refletindo as incertezas que pairavam no ar. O salão estava montado com uma mesa longa, coberta por um lençol branco imaculado, como se fossem as promessas que todos esperavam ver se concretizando. Mas, à medida que os minutos passavam, a expectativa se transformava em uma ansiedade palpável. O patrão ainda não havia chegado e, com isso, os murmúrios começaram a se espalhar. Ele realmente vai aparecer, sussurrou um dos colegas. A dúvida era como um veneno que se alastrava entre eles, e Lúcia percebeu que a esperança precisava ser alimentada. Ela levantou a voz, decidida. Vamos nos lembrar do que conquistamos até aqui. Ele pode ser apenas um homem, mas nós somos um grupo. Os olhares começaram a se renovar, e ao longe, avistaram a figura do patrão entrando pela porta. Ele parecia diferente, menos seguro, como alguém que carrega um peso invisível sobre os ombros. Quando ele se sentou à mesa, um silêncio respeitoso tomou conta. O olhar de Lúcia encontrou o dele, uma conexão de entendimento que parecia desafiar a hierarquia. Obrigado por estarem aqui, iniciou ele, visivelmente nervoso. Estou ciente de que as condições de trabalho precisam melhorar, e sou honesto em dizer que quero ouvir suas demandas. As palavras soavam como uma promessa, mas Lúcia sentia que o verdadeiro desafio seria fazer com que isso se concretizasse. Para começarmos, Lúcia tomou coragem. Nós preparamos algumas propostas que gostaríamos de apresentar. Precisamos que você nos ouça com um coração aberto. Com isso, passou a palavra para um colega, que se apresentou com uma proposta ousada. A cada ideia compartilhada, Lúcia sentia que as barreiras estavam se dissolvendo pouco a pouco, mas havia algo mais profundo ali, uma necessidade urgente de confiança. Os colegas falavam sobre jornadas exaustivas, salários injustos, e várias situações que tornavam a vida deles mais difícil do que deveria ser. As vozes se entrelaçavam, criando uma melodia de dor e resistência. O patrão ouvia em silêncio, algumas vezes tomando notas, mas Lúcia percebia que seu olhar se desviava, como se estivesse lidando com a própria consciência. Quando o momento de fim da apresentação se aproximou, Lúcia sentiu uma inquietude avançar. Precisava falar de coração, precisava tocar. Não estamos apenas pedindo condições melhores. Estamos lutando por dignidade. Sua voz soou firme. Cada um de nós tem uma história, e não são só números que estamos discutindo aqui. Estamos falando de nossas vidas. A sala ficou em silêncio, o impacto de suas palavras reverberou. O patrão olhou diretamente para ela, como se pela primeira vez realmente a visse. Um momento de revelação pairou no ar. Mas antes que alguém pudesse respirar, veio a pergunta mais difícil:
uma que todos temiam. O que você faria se estivesse no meu lugar? Lúcia parou. Essa indagação era como uma faca cortante, desafiadora, além do que qualquer um esperaria. O que ela diria? O que ela esperava ouvir? Nesse instante, seu pensamento voou para seu filho, para a esperança que carregava no peito. Mas antes que pudesse responder, um estrondo soou na porta. Era Daniel, o braço direito do patrão, invadindo a sala com uma expressão de raiva. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou a paciência como um estilete, e Lúcia sentiu o peso da tensão retornar. E agora? Como lidar com esse novo, e perigoso, desafio? A sala estava em um estado de expectativa opressiva. Daniel, com seu olhar furioso e o corpo tenso, parecia ter saído de um filme de terror. O ar virou gelo. Lúcia sentiu o coração acelerar, o rosto quente de nervosismo. Quem autorizou essa reunião? Isso não é uma festa. Ele disparou, o tom belicoso fazendo ecoar a insegurança que todos sentiam. As expressões dos colegas se mantinham aprisionadas entre medo e expectativa. Lúcia respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Era hora de mostrar que estavam juntos, que a unidade que haviam construído não seria desmantelada tão fácil. Com um gesto calmo, tornou a sua voz a âncora que puxaria todos de volta à realidade. Daniel, isso é para o bem de todos nós. Estamos apenas tentando melhorar nossas condições de trabalho. Uma onda de murmúrios percorreu a mesa. Os colegas concordando com as cabeças, alguns até arriscando sussurros de apoio. A postura de Lúcia era firme, mas a dúvida persistia. O que as palavras de desaforo de Daniel poderiam gerar? Desde quando você se tornou porta-voz da empresa? Daniel jogou as palavras como pedras, tentando derrubar a moral do grupo. Não esqueçam que eu sou quem decide aqui. O patrão, que escutava tudo em silêncio até então, agora estava entre a cruz e a espada. Lúcia percebeu a luta interna dele, uma mistura de vergonha e medo. Ele era o líder, mas também estava aquém da situação, cercado por um turbilhão. Daniel disse o patrão devagar, como se pesasse cada palavra. Eles têm razão. Precisamos resolver isso. Vamos ouvir seus pedidos. A sala ficou em silêncio, espantada com a mudança repentina de tom. Com um movimento profundo, Lúcia tomou coragem para continuar. Queremos que você entenda que nossas propostas não são só pedidos. São pessoas, vidas. Eu sou mãe e sei como é difícil equilibrar trabalho e cuidar de crianças. Por favor, considere isso. A sinceridade na voz de Lúcia tocou o patrão, e ele desviou o olhar para o chão, pensativo. Todos os olhos estavam fixos nele, esperando uma resposta, um sinal do que viria a seguir. Daniel, percebendo que o vento estava mudando, soltou um riso sarcástico. E como você espera que um executivo como eu entenda isso? O que eu estou fazendo aqui, então? Isso é tempo perdido. A ironia dele cortou o momento, mas Lúcia não recuou. Um dia, você pode precisar dos mesmos olhares e gestos de empatia que nós precisamos hoje. Você não imagina o quanto essas pequenas mudanças podem significar na vida de alguém. E eu sou um exemplo vivo disso. O patrão parecia intrigado, e havia um pequeno brilho de compreensão em seus olhos. Mas, antes que pudesse articular uma resposta, o celular de Daniel tocou com um aviso alto, como um despertador aterrorizante. Ele pegou o aparelho, fez uma careta e afastou-se, murmurando algo sobre uma emergência. O clima na sala estava pesado, mas a atmosfera havia mudado um pouco. Talvez, se nós formos sinceros, possamos chegar a um entendimento, Lúcia pensou, mas a batalha tinha apenas começado. O silêncio passou a ser um campo de possíveis respostas e promessas. E assim que Daniel saiu, o patrão virou-se para Lúcia, como se quisesse abrir o coração, mas antes que pudesse falar, a porta se abriu novamente, e uma nova figura apareceu. Era uma colega, Lúcia conhecia bem a expressão dela, trazia novidades que poderiam mudar tudo. Desculpa interromper, mas você não vai acreditar no que eu descobri. O que poderia ser essa revelação? A tensão voltou a subir, mas agora misturada com uma pitada de esperança.
A colega, Ana, entrou com um brilho nos olhos que contrastava com a sombria atmosfera da sala. Ela era uma entusiasta, sempre carregada de energia e boas notícias, mas, naquele momento, sua expressão estava mais séria do que de costume. A nervosidade de Lúcia aumentou. O que seria tão importante a ponto de interromper um momento tão delicado? A reunião que você pediu, Lúcia, lembrou a gente de algumas coisas. Ana começou, a voz embargada. Eu descobri que a mãe da faxineira que trabalha aqui não conseguiu mais deixar a filha no berçário. E, ela trouxe a criança para o trabalho. O impacto das palavras de Ana reverberou na sala. Lúcia fixou o olhar na colega, tentando entender o que aquela informação significava. Você quer dizer que ela amamentou a criança enquanto trabalhava? A pergunta escapuliu da boca de Lúcia, quase um sussurro. O semblante de Ana confirmava. A mulher teve que fazer isso, Lúcia, porque não tinha outra escolha. E isso nos faz perceber que nossas questões são muito mais próximas do que pensamos, que o que fazemos aqui impacta a vida de pessoas além desta mesa, Ana disse, cada palavra se tornando um peso sobre os ombros de Lúcia e dos outros. Lúcia sentiu uma onda de solidariedade crescendo dentro dela. Era uma lembrança de que todos estavam, de alguma forma, conectados, seja pela luta incessante por dignidade ou pela busca por uma condição melhor. Como uma mãe, ela sabia bem que os desafios não eram meros números ou propostas no papel, eram vidas reais. Com a sala em silêncio, Lúcia decidiu agir. Precisamos conversar sobre a jornada dessa mulher. Precisamos que o patrão veja isso também. Não se trata apenas de melhorar nossas condições, mas de entender o que realmente acontece aqui, entre nós. Os olhares se voltaram para o patrão, que observava com expressões de espanto e reflexão. Ele parecia digerir cada palavra, cada história que sairia daquela sala. Lúcia vislumbrou um caminho à frente, uma chance de unir todos em uma causa maior, não apenas por si mesmos, mas por aqueles que não podiam falar. Eu vou buscar ajuda e falar com a maternidade, talvez a gente consiga um apoio mais amplo. Se não agirmos agora, para quem vamos estar trabalhando? Sussurrou uma colega ao lado de Lúcia, como quem sabe que algo estava mudando. O clima de apreensão que antes consumia a sala estava agora se dissipando, sendo substituído por um fervor de expectativa. A ideia de que a voz do grupo poderia finalmente se unir estava ressoando além de quatro paredes. Precisamos mostrar ao Daniel que a nossa luta não se limita a um pedido. É por empatia e compreensão, é por nosso direito de nos sentirmos seguros e respeitados, Lúcia proclamou, a paixão crescendo em sua voz. Logo após a declaração de Lúcia, a porta se abriu novamente e Daniel voltou. Seu rosto ainda estava tenso, mas havia um brilho diferente em seus olhos, talvez um sinal de que ele estava prestes a compreender o que realmente estava em jogo. Desculpem a interrupção, ele começou, mas Lúcia não queria deixar o tempo passar. Daniel, você precisa ouvir isso. Ela se preparou, a inquietação crescendo, enquanto o próximo capítulo dessa história se desenrolava. A sala agora estava pronta para uma nova batalha, e Lúcia queria estar à frente dela. Mas qual seria a resposta de Daniel diante de todas aquelas revelações? A tensão estava no ar, e a dúvida pairava como uma sombra, aguardando a próxima jogada. Daniel respirou fundo, os olhos passando por cada um dos rostos expectantes na sala. Havia algo diferente na energia dele, como se as palavras de Lúcia e de Ana houvessem começado a abrir uma porta que até então estava trancada. Eu escutei tudo o que vocês disseram, ele começou, hesitante, mas ao mesmo tempo com um tom mais firme. E eu quero entender. A resposta provocou um misto de alívio e expectativa. Lúcia sentiu o coração acelerar. Seria esse o momento de mudar a história? É difícil para mim imaginar essa situação. Eu cresci em um ambiente muito diferente. Não entendo o que é passar por dificuldades assim. Daniel continuou, buscando as palavras. Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer algo. O murmúrio de apoio na sala cresceu. As vozes que antes estavam sumidas agora tomavam forma. Muitas de nós já passamos por isso. Sabemos como é se sentir invisível ou desvalorizada, disse uma colega,
e Lúcia teve certeza de que o que falou não era apenas uma opinião, mas um grito por mudança. Precisamos fazer uma reunião maior, convidar todos os colaboradores, discutir isso abertamente, Lúcia sugeriu, segurando a respiração. O desdobrar da conversa parecia um fio delicado que, se puxado, poderia resultar em algo infinitamente maior. Daniel assentiu lentamente. Vocês têm razão. Eu pensei que as coisas estavam bem assim, mas agora vejo que não é bem assim. A vulnerabilidade dele era surpreendente. Ele estava pronto para ouvir, para olhar de forma mais ampla. Enquanto isso, o quê de solidariedade e de coragem estava tomando forma. Lúcia se lembrava da mulher que lutava para cuidar da sua filha e percebeu que o verdadeiro desafio não estava apenas em mudar a rotina de trabalho, mas em transformar a maneira como todos se viam uns aos outros. O que você vai fazer, Daniel? Ana perguntou, com a voz trêmula de expectativa. Eu vou buscar apoio fora também. Vamos ver se conseguimos um convênio com algum berçário. Se for necessário, posso entrar em contato com ONGs que trabalham com esse tipo de assistência, Daniel respondeu, seu tom agora mais decidido. As esperanças se renovavam no coração de Lúcia. O que poderia parecer apenas um passo inicial poderia desencadear uma onda de mudanças. A sala estava cheia de novas possibilidades. Precisamos de um plano claro. Não dá para ficar só na intenção. Temos que agir, Lúcia acentuou, sentindo a necessidade de ser a voz do grupo. Vamos unir as forças. Se conseguirmos falar sobre as dificuldades que enfrentamos, talvez consigamos fazer as vozes mais delicadas serem ouvidas. A equipe começou a se entusiasmar. Lúcia podia sentir a força da união vibrando ao seu redor. Era como se cada um estivesse se despindo do medo e tomando posse de um futuro que fez questão de ser escrito de forma coletiva. Vamos fazer uma lista e marcar quem a gente pode chamar. Posso preparar um esboço do que queremos discutir, sugeriu uma colega, já digitando freneticamente no celular. Enquanto as ideias fervilhavam e as mãos se erguiam em contribuição, Dani apenas observava, preso em seus pensamentos. Uma vontade muito maior estava crescendo dentro dele. Era preciso fazer o que estava certo, e ele sabia que essa não seria uma mudança fácil, mas estava disposto a enfrentar o desafio. A reunião então começou a se transformar em algo completamente diferente do que Lúcia tinha imaginado. O que antes parecia uma discussão sobre direitos agora se tornava um manifesto de empatia. Mas, ainda assim, algo estava pairando, como uma sombra prestes a se revelar. Mas e se o apoio que procurarmos não vier? E se a mudança que queremos não acontecer? Daniel questionou, e o ar foi cortado na sala. Todos prenderam a respiração. Era a pergunta que ninguém queria fazer, mas que precisava ser respondida. Lúcia sentiu um frio na barriga. O que aconteceria se tudo isso não passasse de uma ilusão? Qual seria a resposta da equipe? Com o coração na mão, ela olhou nos olhos de seus colegas, sentindo a força daquela união, mas também o vento gelado da incerteza. E assim, o capítulo da luta estava longe de acabar. O dia da reunião definitiva chegou. O clima na empresa estava pesado, mas havia uma expectativa contagiante no ar. Lúcia se preparou, lembrando-se de cada batalha que a trouxe até aqui. Estava cercada por colegas que se tornaram amigos, todos prontos para lutar por mudanças que poderiam transformar suas vidas. Quando o patrão entrou na sala, um silêncio respeitoso tomou conta. Ele parecia mais vulnerável do que em encontros anteriores, como se as intervenções de Lúcia e dos outros tivessem deixado marcas que não poderiam ser ignoradas. A expectativa cresceu. Obrigado a todos por estarem aqui, começou ele, sua voz hesitante, mas decidida. Eu reconheço que as mudanças que discutimos nas últimas reuniões são necessárias. Estou disposto a ouvir suas propostas e fazer o possível para implementá-las. Lúcia sentiu um calor subir pelo peito. Era a chance que todos esperavam. Com um gesto firme, ela tomou a palavra. Queremos um espaço onde mães possam trabalhar e cuidar dos filhos. Não é só um pedido, é um direito. As palavras saíram com força, determinando o ritmo daquela conversa.
Os colegas começaram a expor suas ideias, sugerindo desde horários mais flexíveis até a criação de uma sala de acolhimento para crianças. À medida que cada proposta era apresentada, a sala se enchia de encorajamento. A energia da coletividade pulsava como um imã, atraindo esperanças e sonhos que antes pareciam distantes. O patrão escutava atentamente, mas seu olhar variava entre a preocupação e o entendimento. Ele anotava cada demanda, refletindo sobre o impacto que isso poderia ter na cultura da empresa. Depois de um intervalo de tensão, ele ergueu a mão, pedindo silêncio. Eu não quero só fazer promessas vazias, então, que tal começarmos com um projeto piloto? Um programa que permitirá a mães e pais ajustar seus horários de trabalho e introduzir uma sala de acolhimento para que os filhos possam estar próximos, caso precisem. Seu olhar se iluminou, revelando uma nova perspectiva. A sala irrompeu em aplausos. Era um pequeno passo, mas um avanço significativo. O coração de Lucy estava palpitando. Ela desviou o olhar para os colegas ao seu lado, e não havia dúvida, todos estavam juntos naquele momento. Comemorar a vitória que estava começando a acontecer. No entanto, mais uma vez, Daniel interrompeu. Mas isso não pode ser só uma iniciativa momentânea. Precisamos de um compromisso sustentável. Sua voz firme ecoou e Lúcia concordou. Exatamente. Isso é apenas o começo, mas precisamos garantir que os direitos de todos sejam respeitados. Não queremos que isso se perca como uma promessa a cada mudança de gerente ou direção. O patrão, agora mais envolvido, assentiu. Estou aqui para ouvir as sugestões do grupo. Vamos definir claramente as diretrizes desse programa para que não seja apenas um projeto passageiro. Nesse momento, a sala estava vibrando. Cada um sentia que as vozes estavam sendo ouvidas e que a união fazia toda a diferença. As discussões se prolongaram por mais um tempo, e novas propostas surgiram. A atmosfera frequentemente se iluminava por sorrisos e concordâncias. Lúcia via luzes nos olhos de seus colegas. Um dia, a luta por dignidade da faxineira se transformava em um movimento que ecoava resiliência e união. Ao final daquela reunião, cada ideia apresentada não apenas mostrava um plano de ação, mas transformava os medos de Lúcia em esperança e conquistas. Os primeiros passos da mudança foram firmados, e as vozes que um dia foram silenciosas agora pulsavam fortemente. Um novo futuro estava à vista. Lúcia saiu da sala com um sorriso radiante, seu bebê em braços e um novo ânimo no coração. Ela sabia que a luta não cessaria, mas ali, naquele dia, havia sentido o poder da união. Vê-la reconhecida e valorizada como mãe e profissional era mais do que ela poderia imaginar. E, de alguma forma, aquele pequeno espaço que um dia foi apenas considerado um lugar de trabalho agora começava a ter o potencial de ser um lar de mudança. E então, enquanto todos se dispersavam, Lúcia se virou para o patrão. Agradeço por abrir esse espaço. A mudança que começamos hoje pode gerar um impacto muito maior do que podemos imaginar. Seu tom era sincero. Ele sorriu. Sim, e estou comprometido em ouvir. Ele apagou aquele ar de frieza que antes cercava suas palavras. Ao sair, Lúcia sentiu lágrimas de felicidade escorrem pelo rosto. Estava claro, a mudança tinha começado e mais mudanças viriam. Para ela, para seus filhos, para todos aqueles pela dignidade que merecem. A luta não tinha fim, mas cada passo dado era uma vitória celebrada. E você, já pensou como seu apoio pode fazer a diferença nessa revolução? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe um like agora e ajude o algoritmo a mostrar esses momentos importantes para mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. A hora de agir é agora.